Bom, a gente sempre saúda logo no início, porque a gente já colocou para gravar. Então, ao final da apresentação, então a gente faz a publicação. Como eu disse para vocês, no canal do Centro no Facebook e também no canal do Centro no YouTube. Tá? Então, nós sempre apresentamos aqui, e esse microfone ele é utilizado justamente para a captação da gravação. A gente não tem uma caixa aqui que aumenta o som. Mas aqui a gente sempre fala alto, o Alexandre, ele fala alto, ele vai mais alto, aí dá tudo certo. Agora eu me senti com quase 1,90 m. É verdade. É bom você ter amigos assim, sempre se sentir valorizado, né? Merece. Então é isso. Bom, antes de tudo, a gente então faz a nossa oração, que a gente busca se sintonizar com os nossos melhores sentimentos. E quando a gente se sintoniza com os nossos melhores sentimentos, a gente, ao mesmo tempo, acessa um lugar interno de mais paz, de mais tranquilidade. E acontece uma outra coisa que, além de a gente acessar isso no nosso interior, nós também emanamos essa energia. Portanto, quando a gente se une e a gente acessa o interior algo de bom, a gente emana algo de bom, o que que faz? A gente cria uma atmosfera de bem-estar, né? Então, a gente sempre se lembra também do que Jesus nos trouxe. Onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então, nós aqui somos muitos. Além de todos nós que estamos encarnados, sabemos que existem os desencarnados e que estão aurindo toda essa energia que nós, carinhosamente, vibramos em nós e exalamos para todos. Então, nós juntos formamos uma egrégora de muito amor ao nosso redor. Simplesmente amor. Deus, Pai e Mãe, de imensa, profunda, eterna misericórdia e amor. Pedimos que abençoe esta noite, que envolva cada um aqui e cada um que estiver sintonizado conosco em muita paz. Que todos nós possamos ser abençoados, levar essa bênção para o nosso dia a dia e conseguir assimilar e externar isso também em cada momento de nossa vida. Agradecemos pela oportunidade da existência, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, em seu nome, Deus, Pai e Mãe de todos nós. Representadas aí as energias de maternidade, de amor, de acolhimento, oramos a Divina Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, boa noite. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui, para a gente poder discutir o Evangelho de Jesus, né, à luz da doutrina espírita. Eu sempre acho assim, essa uma oportunidade, assim, sou muito grato por poder dividir com vocês os meus pensamentos, as minhas reflexões, tá? Porque a palestra, na verdade, é isso, né? Assim, é a gente poder trazer um pouquinho daquilo que a gente tem pensado, né? Sobre o Evangelho, aquilo que a gente tem feito aqui no centro. Né? Aquilo que a gente vem fazer aqui, com que sentido que a gente faz isso? Né? E como a Fran falou, né? Explicou para quem que já é, a maioria das pessoas já vem regularmente, mas assim, tem tipo pessoa que parece frequentador novo, a gente é muito, assim, muito feliz de receber toda vez que vem alguém novo junto à nossa família aqui, porque assim, a gente vem aqui conversar sobre Jesus. Né? A gente vem aqui nessa intenção de poder
assim, se reconstruir, né? A gente poder se aprimorar, a gente poder levar uma vida mais feliz, né? Então, essa semana, assim, que é a última semana do mês, então no mês tem, sei lá, terças-feiras, né? A gente faz o que os mentores da casa chamam de trabalho de auxílio aos irmãos perdidos na ignorância. Então, a gente tem às 7 horas o passe, depois às 7h30 a gente faz uma palestra, né, que é esse estudo, e depois da palestra a gente tem um trabalho mediúnico. Então, esse trabalho mediúnico de hoje, o que é feito, na verdade, a gente tenta auxiliar as pessoas que vêm aqui, os frequentadores, e também os espíritos que os acompanham, né? Quando essas relações, esses espíritos quem vem aqui, o espírito que vem, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Muitas vezes eles vêm em relações que são relações negativas, né? São relações que são destrutivas, são relações que elas não são pautadas pelo amor, né? Pela fraternidade. E essas relações elas sempre aconteceram, né? O Kardec ele chamava esse tipo de relação obsessiva, uma relação destrutiva, uma relação negativa, né, entre dois espíritos. Esses espíritos eles podem ser encarnados, os dois desencarnados ou encarnado e desencarnado, tá? Que é exatamente o trabalho que a gente faz hoje aqui. Esse tipo de relação, tá, já existia na época de Jesus. Tá? Então, quando a gente já existe menção no Evangelho ao trabalho que é executado aqui hoje, a gente faz o mesmo trabalho. Os evangelistas falavam que Jesus expulsava os demônios. Então, demônio era o nome que era dado na época, era como as pessoas percebiam os espíritos que estavam incomodando as pessoas que estavam encarnadas. Né? O Kardec mudou esse nome, ele passou a chamar esse tipo de espírito obsessor. E essa relação de uma relação obsessiva. Né? O que é uma relação obsessiva? Uma relação em que você tem uma ideia fixa. Né? E qual que é a ideia fixa que está presente nesse tipo de relação? Normalmente uma ideia de vingança, de revanche. Tá? É um espírito que ele se sente de alguma forma prejudicado e o que ele busca? Ele busca o que ele chama de justiça, mas o que Jesus chama de vingança, né? E assim, porque ele quer fazer a justiça dele aos moldes dele e não da maneira fraterna como Jesus falou, que é tipo que a lei do Pai exigiria, né, que aquilo fosse feito. E assim, o que acontece, né? Assim, você vê, com o passar do tempo, a gente vai aprimorando as ideias, né? A gente vai começando a entender melhor aquilo que está acontecendo. Na época de Jesus, o povo da época chamavam esses espíritos de demônio. Kardec chamou eles de espíritos obsessores. Os mentores da casa chamam esses mesmos espíritos de irmãos perdidos na ignorância. Por quê? Porque todos nós a gente vem evoluindo. Então, quem acha que assim, a humanidade é a mesma desde sempre e a gente não consegue aprender, não, a gente está aprendendo, a gente está melhorando, né? A gente vai a passo de formiga, né? Mas a gente anda, né? É, Jesus, no Santos tem uma música que ele fala, né? Assim também a humanidade, né? A passos de formiga e sem vontade, né? Pelo contrário, a gente tem vontade de melhorar, por isso que a gente está aqui, né? E o- por que assim mudou essa forma de se relacionar? Porque Jesus já quis explicar na época o que era o espírito obsessor, né? O que era o demônio. Só que assim, o povo da época não entendeu que a mensagem que Jesus veio trazer, que a gente chama de evangelho quer dizer boa nova, ele veio trazer para que a gente, sim, o que é o evangelho? É um código de conduta moral, é um código de comportamento, é um conjunto de ideias para a gente poder levar melhor a nossa vida interior, a nossa relação com o semelhante e a nossa relação com o Pai, com o Criador, o nosso conceito de espiritualidade.
Só que assim, a gente está tentando entender o que Jesus falou até hoje, né? E a gente tem tentado, essas reuniões de hoje, as palestras, né, essas conversas que a gente tem, são esforços nesse sentido, para a gente tentar entender a mensagem que Jesus veio trazer. E você vê, né, assim, na época, Jesus já falou, assim, ele veio trazer a mensagem dele para o povo, que era, assim, era extremamente agressivo, orgulhoso, né, e vaidoso, né, assim, egoísta, né? Eram características muito mais presentes naquela época do que hoje, né? A gente fala, mas hoje se tem uma sociedade? Tem, mas a gente vinha melhorando. Na época, o que que a gente tinha? Você tinha o Império Romano, né, que dominava os judeus, né? Ele dominou grande, era o maior império daquela época. E aí, assim, os romanos eles se achavam muito melhores que todo mundo, né? Por quê? Porque eles se impunham pela força, né? Os judeus eles também se julgavam muito melhores do que todo mundo. Por quê? Porque você fala assim, ó, nós somos o único povo que acredita num Deus único, né? E esse Deus elegeu a gente. Eles se achavam melhores do que todo mundo. Dentro da sociedade judaica, você também tinha classes que se achavam melhores do que os outros. Então, assim, ó, quer dizer, entre os melhores, existiam os melhores dos melhores. Quer dizer, assim, você vê que a coisa não tem fim. A vaidade humana, ela está presente em tudo, né? E aí, em toda a sociedade, até naquela que, tipo, apresenta, identifica que acredita num Deus bom, né? Então, você vê, isso é uma armadilha que a gente cai até hoje, né? Assim, às vezes a gente se acha melhor porque pertence a um tipo de crença religiosa. E isso é uma armadilha, tá? Porque a gente não é melhor por isso. E é isso que Jesus veio dizer para a gente. Para assim, olha, todo mundo é igual. Todo mundo, todo mundo, a pessoa não pode se sentir melhor porque ela tem essa ou aquela posição social, porque isso é uma posição transitória. A pessoa é melhor pela forma como ela se comporta, pela forma como ela se relaciona com os próprios sentimentos, por aquilo que ela carrega no coração e pela forma que ela interage com o próximo. E isso, para a época, era uma coisa revolucionária. É difícil até hoje, porque, assim, como é difícil, né, Neto? A gente, se você tem uma posição privilegiada, você entender que aquilo ali não é você, aquilo é um estado que você está transitoriamente, né? É por isso que a mensagem de Jesus ela ressoa muito mais fácil entre as camadas mais, entre as pessoas mais pobres e mais necessitadas, né? Pessoas excluídas, porque elas tinham muito menos para abrir mão, né? Mas na época, assim, você vê, a Roma teve dificuldade de entender isso. Os judeus, principalmente os sacerdotes, tiveram dificuldade de entender isso, que eram os doutores da lei da época. E aí, Jesus ele disse, quem que era Jesus? Jesus era um professor. Ele veio para falar, para ensinar aquilo que, assim, que a gente ainda não tinha entendido. Só que ele sabia que o tempo dele ia ser curto na Terra. Então ele tinha que deixar a mensagem dele para os discípulos. Ele sabia, por a mensagem dele ser uma mensagem revolucionária, os discípulos dele seriam perseguidos. E aí, eu quero dizer assim, todo esse preâmbulo é para começar a gente poder entender quem são os nossos perseguidores, né? E qual é, assim, como Jesus entendia os perseguidores dele, né? Então, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 3, diz Jesus aos seus discípulos: E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Pode ver, e isto vos farão, porque não conhecem ao Pai e nem a mim, né? Então, o que Jesus estava dizendo, né? Assim, que os discípulos dele seriam perseguidos. Mas por quê? Né? Porque as pessoas eram más? Não, porque elas eram o quê? Ignorantes. Elas eram ignorantes. Elas não eram inimigos, elas só ignoravam. Elas ignoravam o quê? A mensagem dele que devia trazer de bondade, de fraternidade. Mas não de bondade e fraternidade com a família com quem você gosta.
é com quem te persegue, com quem é diferente de você. Olha só, quem é diferente de você não é teu inimigo. Jesus veio dizer isso naquela época, e hoje a gente ainda se debate porque a gente gosta de um time ou de outro, de um político ou de outro. Você vê, a mensagem de Jesus, ela é super atual. Ela é um código de conduta para a nossa vida presente, nossa vida de encarnado. E aí, o que que ele diz, né, senhor? Que se, então, qual que é a se essa ou aquela pessoa, esse aquele grupo, tenta te impedir de fazer alguma coisa que você julga que é boa, é porque essa pessoa desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Então, não é todos os mentores da casa aqui, eles vão se referir aos espíritos obsessores como irmãos perdidos na ignorância. Tá? Então, a gente precisa começar a entender os desvios morais como patologias da alma. Né? E aqueles que cometem esses desvios morais são as pessoas que são doentes do espírito. E essas doenças do espírito, elas vão afetar, o espírito adoece e vai adoecer o corpo também. Então, assim, o espírito adoece, também adoece o corpo. Quando o espírito adoece, por quê? Porque a gente carrega sentimento negativo. Né? E é quando o obsessor acaba encontrando uma brecha para poder se ligar a gente. Porque, assim, é uma questão de afinidade. Então, hoje é uma reunião que a gente faz de auxílio a não perder a ignorância. Porém, assim, na primeira segunda-feira de cada mês, a gente faz uma reunião em que é feito um tratamento de saúde, para a gente ter melhora da saúde física. Né? Só que, assim, a doença física, ela não começa no corpo, ela começa no espírito. Né? É importante que a gente entenda que esse tipo de sentimento de revanche, ele vai afetar não só o tipo de companhia que a gente vai ter, mas também a saúde do nosso corpo físico. E assim, qual que é o melhor remédio para isso? Né? Então, toda a ideia do cristianismo e toda a ideia do espiritismo, lembrando que o espiritismo ele está contido dentro do cristianismo. Ele foi um mecanismo que a espiritualidade trouxe para a gente, que Jesus deu para que a gente tivesse uma capacidade ou assim, uma chance de entender melhor aquilo que ele veio trazer, a mensagem que ele veio trazer para a gente. Então, a ideia é que a gente consiga se modificar. E para a gente se modificar, é importante que a gente tente entender o que Jesus veio fazer. Então, o melhor remédio que a gente tem para poder melhorar, tanto do obsessor quanto da saúde, é o quê? Não é o tratamento que a gente faz lá na reunião mediúnica. São essas discussões que a gente tem, que a gente tenta entender qual que era a modificação que Jesus veio trazer para a gente. Por isso que falava que Jesus se apresentava como um médico, né, de almas e de homens. Né? Ah, a gente está assim, os trabalhadores da casa, a gente faz sempre uma reunião de estudo de segunda-feira entre nós, né? A gente tem estudado os livros do André Luiz, né? O André Luiz é um personagem do livro Nosso Lar, acho que todo mundo conhece, né? Então, o Nosso Lar é o primeiro livro de uma série de 13 livros, né? Essa série recebe o nome de A Vida no Mundo Espiritual. Então, o André Luiz, ele era um médico, né? Quando encarnado, ele desencarna, né? E ele começa, depois ele volta, né, através do Chico Xavier, para relatar as peripécias dele no mundo espiritual. Ele vai observando aquilo que ele vê, ele conta para a gente através do Chico. Então, na verdade, ele faz às vezes de um repórter, né? E o André, o que ele faz, né? Assim, por ser médico, é comum que ele acompanhe os trabalhos de auxílio às pessoas que estão doentes, né? E, nesse momento, a gente está estudando o quinto livro da série, que é No Mundo Maior. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. No Mundo Maior. É o quinto livro. E aí, esse livro é um livro muito bacana, porque toda a história do livro vai, vai, ela vai ser, o fio narrativo do livro assim, vai abordar as doenças da mente. Né? E veja bem,
Eu estou dizendo as doenças da mente, não do cérebro. Tá? Porque ele está dizendo, no livro, o mentor fala para ele o seguinte, ele fala assim, olha, a pessoa, os espíritos, mesmo desencarnados, sem ter um corpo físico, eles podem perder a lucidez de uma maneira que eles chegam a enlouquecer. Então, veja bem, ó, um espírito desencarnado enlouquece, ele perde a sanidade, ele perde a lucidez. Você vê que essa ideia é uma ideia poderosa, porque você vê que ele diz que a loucura não é um problema do cérebro, é um problema da mente. Né? Então, o suicídio, a depressão, a tristeza, né, são problemas da mente, elas não começam no cérebro. A gente costuma tomar o quê? Remédio, né, para poder melhorar. Uma vez que o nosso veículo físico estragou, a gente precisa tomar remédio mesmo. Mas, assim, é igual quando a gente tem febre. Né? Quando a gente tem febre, a gente toma um antitérmico. E não melhora, porque a febre faz a gente passar mal. Mas a febre é doença? A febre é sinal, né? Exatamente. Ela é consequência da doença. Tem que tomar o remédio? Pô, tem que tomar, porque se eu estou com febre, eu quero melhorar. Eu não quero ficar me sentindo mal. Mas se eu não descobrir o que está provocando a minha febre, eu não vou me curar. Eu preciso ter um remédio que vai me tratar a febre. Não é diferente daqui. A gente tem uma relação obsessiva, eu preciso curar aquilo que está provocando a relação obsessiva. Tenho uma doença no meu corpo físico, eu preciso tratar meu corpo físico? Preciso. Mas o que provocou? O que fez ele adoecer? E aí no livro, nesse livro da Vida no Hospital, ele fala das causas da loucura. Né? Por que o espírito perde a lucidez? E aí ele diz o seguinte, ó, que tem a ver com o que a gente está falando com a reunião de hoje, ó, que a maldade deliberada é uma moléstia da alma. E o ódio é uma doença terrível. Né? E que a tristeza e a inconformação são vermes mentais. Isso aqui eu acho forte. A tristeza e a inconformação são vermes mentais. Entendeu? A tristeza e a inconformação elas corroem a nossa, a nossa mente, corroem o nosso cérebro. Se a gente vive triste e inconformado, a gente adoece. Se a gente vive com raiva de alguém, a gente adoece. Se a gente quer fazer maldade para alguém, a gente adoece. Então, quando a gente tem uma relação obsessiva, a gente quer administrar a justiça, dividindo o nosso sofrimento, aquele que a gente se achou vítima, com a pessoa que a gente diz que provocou aquilo, a gente vai adoecer. E o pior é que assim, a gente não percebe isso, porque a gente acha que está buscando uma coisa que tem direito. Por isso, a gente chama isso de ignorância. Os mentores chamam isso de ignorância. Por isso, Jesus disse, e isso vos farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27 a 30, Jesus disse o seguinte, ó, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Essa frase eu acho ela sensacional, porque assim, chega a emocionar, porque assim, olha, a gente está protegido, né? Olha, o que quer dizer? Cara, vai dar certo, né? Olha só, eu estou olhando por você, tem paciência. Esse sofrimento que você está sentindo vai acabar. Essa perseguição que você está sofrendo vai ter fim. Só que a gente esquece uma coisa. Quando Jesus disse isso, ele não disse só para a gente que está sendo perseguido. Ele disse para quem mais? Para o perseguidor. Para o perseguidor. Porque ele também não vai se perder. Ele também tem que ser reconduzido ao caminho do bem. E aí, Que não vai se perder. exatamente. Então, é a gente e ele. E aí, o que Jesus diz? Tá? Ó, você vê que assim, o evangelho está todo conectado, ele gira em torno do perdão e da caridade. Porque ele fala assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 45. Vocês ouviram o que foi dito, isso é Jesus dizendo aos apóstolos. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Isso é da sociedade da época. É de hoje também. Quer dizer, a gente tem raiva de quem está judiando da gente. Aí Jesus diz, mas eu lhes digo,
amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. De novo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Ele está dizendo como a gente vai fazer para melhorar de uma obsessão. Ó. Para que eles se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Como você vê, ó, orar por um inimigo é um sinal de caridade. Né? A oração, a evolução, ela acontece coletivamente. A gente está todo mundo conectado. Não dá. Se a gente quiser melhorar, a gente tem que ajudar quem não está bem. A gente tem que ajudar quem não está bem. A gente tem que entender o nosso perseguidor como uma pessoa doente. Quem está doente, a gente não pune, a gente trata. Se a gente não mudar a nossa visão sobre os nossos desafetos, não tem como a gente melhorar. Você vê que essa ideia de Jesus, ela é muito difícil. É uma ideia de transformação que não é fácil da gente fazer. Então, sabe aquela pessoa que te persegue no trabalho, que você não gosta? Reza por ela. Sabe aquela um familiar difícil que te pede dinheiro e depois não te devolve? Pois é, reza por ele. Ele é teu irmão também. Sabe aquele vizinho que deixa som alto, não deixa você dormir? Pois é. Oi? Eu sou vizinha dela, meu cachorro late de novo. Pois é. Reza pelo cachorrinho também. É assim. Ó, aí, assim, ó, não tem jeito da gente melhorar sozinho. Ó, e aí, assim, a caridade é outro ponto fundamental do Evangelho, não é? É o melhor remédio para curar a nossa alma e para modificar a conduta dos nossos perseguidores. A gente tem que se mostrar diferente. Tá? E quando que a gente se mostra diferente? Quando a gente vê que começa a praticar o bem de uma maneira desinteressada. Tá? A gente começa a se doar. A gente começa a perdoar as ofensas. Dizia Emmanuel, mentor do Chico Xavier, né? Ele dizia a ele, através do Chico, né? Ó, o bem que você faz é seu advogado onde quer que você esteja. Então, o bem que você faz é seu advogado onde quer que você esteja. Nós estamos todos conectados. A gente é uma grande família. Nós não estamos aqui juntos por acaso. Tá? Com certeza, cada um de nós aqui tem um vínculo. A gente não sabe qual é, mas a gente vem se acompanhando há muito tempo. E graças a Deus a gente está aqui reunido nesse momento, num espírito diferente do que no passado. A gente está na nossa melhor versão. Né? Sabe, não é incomum que Deus coloque no nosso caminho uma pessoa necessitada que seja um ente querido de algum perseguidor nosso, encarnado ou desencarnado. Então, de novo, não é incomum que Deus coloque no nosso caminho, tá, uma pessoa necessitada que seja um ente querido de um perseguidor nosso, encarnado ou desencarnado. Tá? Quando a gente estende a mão e ajuda essa pessoa, é a maneira que quando a gente começa a modificar o estado de espírito do perseguidor. Tá? Como é que a gente vai prejudicar alguém que está ajudando alguém que a gente gosta? Tá? Sabe aquele enfermeiro que está cuidando da tua mãe? Poxa vida, ele é teu melhor amigo naquele momento. Né? É exatamente isso. Você sabe que o Divaldo Franco, ele é um médium brasileiro, também assim, que foi muito famoso, ele desencarnou recentemente. Ele tinha um serviço assistencial acho que em Salvador. Na Bahia. É. E aí o que aconteceu? Ele tinha um perseguidor, acho que vocês todo mundo já ouviu essa história, né? Que, assim, que ficava cercando ele durante muito tempo, né? E ele via esse perseguidor, disse que eu via, ele falou assim, olha, eu te conheço, eu sei que você não é bonzinho, você não me engana, estou te esperando, você vai vacilar. A hora que você descuidar, eu te pego. Você vai vacilar.
você vai descuidar. E ele se sentia perseguido, ele sentia aquela influência negativa, mas, assim, ele era amparado porque ele estava trabalhando no bem, né? E aquilo se prolongou por muitos e muitos anos, até que naquele serviço assistencial que ele dirigia, ele tinha um orfanato e ele recebeu uma criança abandonada. E ele passou a cuidar dessa criança. E pasme, adivinha quem era a criança? Tinha sido a mãe do perseguidor dele. E aí, o que acontece? Cara, o perseguidor dele falou assim, agora não tem mais jeito, né? Assim, se eu prejudicar ele, eu estou prejudicando a minha mãe, porque ele está ajudando a minha mãe. Olha o poder da caridade. Olha o poder da caridade. Olha como, assim, aquele espírito que estava naquela sede de vingança, ele passou a enxergar bondade numa pessoa que um dia prejudicou ele. Então, assim, então você vê que o poder que a gente tem, o poder do amor de modificar as pessoas. Tá? Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é assim que a gente passe a olhar os nossos perseguidores de uma outra maneira. Eu sei que é difícil. Eu vim aqui trazer, na verdade, não é uma coisa que eu faço, mas é uma interpretação que eu fiz. Tá? O que eu falo, eu digo assim, o que eu venho aqui é partilhar os meus pensamentos, a minha interpretação de texto. A gente entender o evangelho é difícil. Eu acho que assim, é uma dificuldade. A gente entender isso e colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. É mais difícil ainda. Exatamente. Agora, mais difícil do que entender é a gente viver. Que a gente consiga viver o perdão e a caridade. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Bom, né? Para variar, né? Eu vou lá. Depressão nenhuma. Mestre, obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos dessa noite. Agradecemos a oportunidade de mais um dia estarmos aqui reunidos para aprender, estudar, para que essas palavras e ensinamentos aos poucos vão trazendo consciência e amolecendo os nossos corações. Que além do conhecimento, além da teoria, a gente consiga ter a consciência para colocar isso em prática também no nosso dia a dia. Começando pequeno, começando aos poucos, mas começando. Obrigada, Senhor, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não nos deixemos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, vamos então, nos despedimos de vocês. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E que todos tenham uma ótima semana. Todos aqueles que estão em casa também, que se sintam cumprimentados e até a próxima terça-feira. Um abraço. Esse é o momento.